Olá, turma! Hoje na nossa videoaula eu vou falar um pouco sobre o conteúdo, um dos conteúdos da nossa terceira semana, que são os sistemas de custeio, o cálculo dos sistemas de custeio. Então, para que servem os sistemas de custeio e o que são? Os sistemas de custeio dentro da contabilidade de custos servem basicamente para saber o quanto custou a produção do meu produto. A forma como eu aloco os gastos dentro desse sistema vai me dizer qual sistema eu estou utilizando. Basicamente, nós temos vários sistemas de custeio. Aqui nós vamos ver três, que é o sistema de custeio direto, que é aquele que usa só os custos diretos para saber o quanto custou para produzir o produto. Nós temos o sistema de custeio por absorção, que é aquele que absorve dentro do custo do produto, além dos custos diretos, os custos indiretos. E também vamos ver o sistema de custeio RKW, que esse, além de absorver para calcular o custo do produto, os custos diretos e indiretos, também utiliza o valor das despesas gastas dentro da produção. Esclarecer melhor, nós vamos utilizar um exemplo de uma indústria. Então, nós temos aqui a nossa indústria teste. Ela quer fabricar 200 unidades do produto A e para fabricar essas 200 unidades, ela teve uma série de gastos, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar esses gastos, separar entre custos diretos, custos indiretos e despesas. Então, vamos lá. Despesas com venda, como o próprio nome está dizendo, é uma despesa, né? Então, vai para a área de despesas. Depreciação da indústria. Depreciação da indústria é um custo indireto de fabricação. Por quê? Bom, não é um custo direto, porque para ser um custo direto tem que estar dentro de materiais ou de mão de obra direta. Quando nós temos um gasto que se refere à indústria, mas que não se refere nem a materiais, nem a mão de obra direta, nós temos um custo indireto de fabricação. Então, vamos lá. Mão de obra direta. Mão de obra direta, como o próprio nome está dizendo, né, é um custo direto, é o salário pago aos funcionários da minha indústria. Materiais de escritório é uma despesa, não tem nada a ver com custo de produção. Mão de obra indireta, a chamada MOI, o próprio nome já diz, né, mão de obra indireta. Então, classificamos nos custos indiretos de fabricação. Salário dos vendedores. Salário dos vendedores é uma despesa, não tem nada a ver com a indústria. Salários administrativos, outra despesa. Água e energia elétrica da indústria. Bom, aí nós temos um custo indireto de fabricação. Por quê? Porque não é nem material, nem mão de obra direta. Manutenção da indústria, outro custo indireto de fabricação. Seguros da indústria, outro custo indireto de fabricação. Compra de matéria-prima. Bom, compra de matéria-prima é um custo direto, porque a matéria-prima está lá dentro dos custos com materiais. Materiais consumidos pela indústria indiretos. O próprio nome está dizendo, né? É um CIF, é um custo indireto de fabricação, um GGF, gastos gerais de fabricação. Despesas financeiras. É uma despesa, classifico nas despesas. Depreciação dos móveis do escritório, outra despesa. Então, no quadro ao lado, nós classificamos os nossos gastos da nossa indústria teste para a fabricação de 200 unidades do produto A da seguinte forma. Custos diretos.
nós temos mão de obra direta, 110 mil, e compra de matéria-prima, 150. Nos custos indiretos de fabricação, que também são os nossos gastos gerais de fabricação, nós temos depreciação da indústria, 20 mil, mão de obra indireta, MOI, 50 mil, água e energia elétrica da indústria, 28 mil, seguros da indústria, 10 mil, manutenção da indústria, 12 mil, materiais consumidos de forma indireta pela indústria, 20 mil, totalizando um total de 140 mil de custos indiretos, CIFs. Nas despesas nós temos despesas com vendas, 10 mil, materiais de escritório, 3 mil, salário dos vendedores, 21 mil, salários administrativos, 25 mil, despesas financeiras, 2 mil, depreciação móveis do escritório, 5 mil, totalizando um total de despesas de 66. Bom, depois que nós separamos os nossos custos, nós podemos efetivamente calcular os sistemas de custeio. Vamos começar pelo sistema de custeio que é o mais usado e que é o permitido pelo fisco e pela legislação brasileira, que é o sistema de custeio por absorção, ou também chamado de sistema de custeio integral. O sistema de custeio por absorção, ele utiliza para calcular os custos de produção, os custos diretos mais os custos indiretos. Sendo assim, conforme a nossa distribuição no outro quadro, nós temos custos diretos, materiais mais mão de obra, ou seja, 150 mil de materiais mais 110 de mão de obra, 260 mil de custos diretos, mais os custos indiretos, que são os meus CIFs, que totalizaram 140 mil. Então, 260 mil mais 140 mil, nós temos 400 mil. Dividido pelas 200 unidades produzidas do produto A, nós temos que cada unidade produzida nos custou R$2.000. Então, sistema de custeio por absorção integral utiliza para calcular o custo do produto, o que? Custos diretos e custos indiretos. Neste sistema de custeio, as despesas vão para o resultado do exercício, ok? Bom, já o sistema de custeio direto ou variável, ele não é permitido para cálculo de produtos pela nossa legislação. Ele é usado apenas para fins gerenciais dentro da indústria. Quais os valores que ele utiliza para calcular o custo de produção? No sistema de custeio direto ou variável, são usados apenas os custos diretos. Ou seja, então, conforme nossa separação anterior, de custos diretos nós tínhamos materiais mais mão de obra direta, 150 mais 110, que nos totaliza 260 mil. Dividido pelas 200 unidades do produto A, o nosso custo de cada unidade produzida é R$1.300. Dentro desse sistema de custeio direto ou variável, o CIF, que são os nossos custos indiretos, e as despesas vão para o resultado do exercício. Claro, né, a legislação brasileira não permite, porque o que ocorre nesse sistema? Há uma diminuição do lucro, né? Sendo assim, diminui também a carga tributária nas empresas. Então, não é permitido pela legislação brasileira. Ele pode ser usado só para fins gerenciais. Então, o sistema de custeio direto ou variável utiliza para calcular o custo do seu produto só os custos diretos, ou seja, materiais mais mão de obra direta. Já no sistema de custeio RKW, que também não é permitido pela legislação e é utilizado apenas para fins gerenciais,
Quais valores gastos se utiliza para saber o quanto custou o nosso produto? Bom, nesse sistema se utiliza os custos diretos, que são materiais mais MOD, ou seja, 110, 115, 150 mais 110, 260, mais os CIFs, os custos indiretos de fabricação, que tínhamos totalizado 140 mil, mais as despesas, 66 mil. Então, no sistema RKW, nós temos 466 mil divididos pelas 200 unidades, nós temos por cada unidade produzida um valor de 2.330. Repetindo, ele é usado só para fins gerenciais. Até porque, né, a gente não cabe alocar valores de despesa para se calcular custo de produto, né, dentro da indústria. Então, ele é usado para fins gerenciais. Espero que com esses esclarecimentos, né, se torne um pouco mais fácil, né, o entendimento dos sistemas de custeio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem online pelo sistema, utilizem o fórum de dúvidas ou me enviem e-mail. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho.